Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. Hoje nós vamos estar olhando em uma de duas palavras que a gente vai estar considerando. Hoje nós vamos considerar a palavra Gaza e no próximo vídeo nós vamos considerar a palavra Hamas. A palavra Gaza aparece na Bíblia mais ou menos 20 vezes. E a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 10, dos versículos 19 até ao 20, que diz assim: E a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Lassa. São estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então, a Bíblia deixa bem claro que a terra do pessoal dos cananeus se estendia por uma área geográfica que incluía a região que hoje nós chamamos Gaza. Essa Gaza de hoje é a Gaza de antigamente. Mas essa região dos cananeus era muito maior do que somente Gaza. Se estendia até Sodoma e Gomorra, e se estendia até Zeboim, até Lassa. E a gente sabe que se você imaginar um mapa de Gaza, de Israel, e então de Gaza, que está no sul de Israel, e você for para o leste, toda aquela área era dos cananeus. E se você for para o norte, toda aquela área era dos cananeus. Até que Deus prometeu aquela terra que manava com leite e mel para o seu povo, o povo de Israel. Então, o que acontece? O que nós estamos vendo nessa guerra de Israel é que o pessoal de Gaza, chamados palestinos, eles, na realidade, querem de volta a terra que eles creem pertencia a eles. Mas a gente vê que o problema dessa terra que foi conquistada pelos israelitas foi numa época das conquistas. Se você parar para pensar, e nessa ideia que está ao redor do mundo, que tem que devolver para os donos originais as terras deles, as coisas deles, ninguém vai ter onde morar. Porque, por exemplo, na situação do Brasil, estavam os índios lá, tudo peladinho, tudo feliz. E de repente vêm os portugueses e outros povos, mas principalmente os portugueses, e dominam, colonizam, matam um monte de índio, e aí então a gente tem o Brasil. Eu sou brasileiro, você é brasileiro. Mas o Brasil pertence a você? Não. O Brasil pertence aos índios. Então vai dar toda a terra de volta para os índios? Como é que vai fazer? Aí os índios falam assim: não, vocês têm que ir embora porque vocês são colonizadores, vocês estão ocupando a nossa terra, vocês têm que ir embora. E aí você vai para onde? Não tem para onde ir. Então essa ideia é uma ideia completamente errada, mesmo porque a ideia de Palestina, ou seja, país chamado Palestina, nunca existiu. Não existia um país chamado Palestina. Palestina é uma área onde havia vários povos, e nesse caso havia os povos chamados cananeus. O povo que fala assim: não, a terra é dos palestinos, e em 1948 a ONU decidiu dar esta terra para Israel, e esse país, essa nação chamada Israel nasceu, e a terra não é deles. Isso não é verdade. Se você perguntar assim: quem era, já que você tem tanta certeza que o país Palestina existia, quem era o presidente da Palestina em 1947? Quem era o presidente da Palestina em 1948? Ninguém, porque não existia país, não tinha presidente, não tinha organização. Era um monte de gente vivendo lá como tribos. Mas a terra, por mais de 3.000 anos, já pertencia a Israel. Um dia desses eu trago a história detalhada de como Israel foi expulso daquela terra.
e, e como acabou vivendo em todos os outros países, menos na terra deles. E um dia desse eu trago esse estudo. Não obstante, a ideia aqui é a seguinte, que esse povo, na realidade, não tinha país. Eles não tinham país. Agora, uma coisa muito interessante, por que dessa situação do povo palestino, lendo esse texto, a gente vê que o pai dos palestinos, que são cananeus, algumas pessoas vão argumentar, não, os palestinos não são cananeus. Em realidade, os palestinos sim são considerados cananeus. Eles são considerados filisteus, e os filisteus, eles eram um grupo de pessoas um pouco menor do que os cananeus. Eles se uniram aos cananeus e de repente, casamento, esse negócio todo virou um, entendeu? Então, o pai dos cananeus é Cam, o filho mais novo de Noé. E o que aconteceu é que Cam, ele foi amaldiçoado. Se você vai lá em Gênesis capítulo 9, começando no versículo 20, diz assim: Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. O cara ficou bêbado e pelado. Mas pelado dentro da sua casa. Até aí não tem problema. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. E o problema aqui, primeiro, é que ele não tinha que ter visto o pai pelado. Então ele estava bisbilhotando. Segunda coisa, a ideia que dá aqui é que ele foi falar com os irmãos mais velhos dele com um ar de gozação, de desrespeito. Então ele foi contar para os irmãos dele que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Isso é respeito. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Daqui a razão porque o povo palestino é o que é. Eles são povo amaldiçoado por Deus. Para completar o buraco que eles vivem, Satanás, que está por detrás deste Deus chamado Alá, se não é que Alá seja o próprio Satanás, então vem e adota eles, cria a falsa religião do islamismo. E aí o que acontece? Então eles são amaldiçoados por Noé e no final fica na mão de Satanás. Então o que acontece? É uma situação incrivelmente horrível. Mas você começa a entender por que a situação dos palestinos é como é. A culpa é de Israel? Não, não é. A culpa foi do pai deles, o filho mais novo de Noé, que se chamava Cam. Passou pela minha mente então a tal pergunta: mas Jesus não morreu por eles? Jesus morreu por eles. Jesus morreu pelo mundo. Okay? Então, eu creio que Jesus morreu pelo mundo e a salvação de Jesus está disponível a todo mundo, desde que a pessoa se arrependa dos seus pecados, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, então essa pessoa será salva. Mas a questão é que os palestinos não aceitam a Jesus. Eles creem em Alá. Eles vivem o islamismo. Então, de acordo com a doutrina cristã, eles estão perdidos e eles vão para o inferno. Agora, abrir um parênteses aqui. Eu sei algumas pessoas que vão para o inferno. E eu acho que você também sabe. Por exemplo, o anticristo vai para o inferno. Não tem salvação para o anticristo. Uma outra pessoa que vai para o inferno é a grande prostituta.
a grande prostituta lá de Apocalipse, ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Quem mais vai para o inferno? O povo que vai ter a marca da besta, a marca do anticristo, ou na sua cabeça ou na sua mão. E eu vou trazer um estudo rapidinho, por que a marca é na cabeça ou na mão direita, eu creio. É muito interessante. Mas esse povo também vai tudo para o inferno. Agora, eu acho, eu vou dizer eu acho, porque isso eu não posso dizer assim 100%, mas é assim 99,9%, que algumas pessoas que você conhece, que eu conheço, também vão para o inferno. Por exemplo, político vagabundo sem vergonha. Vai para o inferno? Vai para o inferno. Agora, por que vai para o inferno? Jesus não morreu por ele ou por ela? Morreu, mas vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque a gente tem o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, quando ele se converteu, ele pegou, confessou os pecados, falou assim, olha, eu roubei mesmo, mas o que acontece é o seguinte, porque eu estou me convertendo, eu vou dar 3 ou 4, 5 vezes mais do que eu roubei. Então ele confessou publicamente que ele era um ladrão vagabundo, se arrependeu e devolveu 3, 4, 5 vezes mais. E a grandiosíssima maioria dos políticos, por exemplo, político, como é que é? Político, por exemplo, vai para o inferno. Por quê? Porque nunca vai confessar os pecados, nunca vai devolver o que roubou. E eu não me sinto mal. Para mim, na realidade, é até mesmo uma consolação. Porque a gente vê a injustiça que essas pessoas fazem na Terra. E você fala assim, uau, é tanta injustiça, mas os caras ainda são ricos, vivem uma vida boa, carro bom, casa boa, viajando para tudo quanto é lado, comendo picanha. E aí o que acontece? Você fala assim, puxa vida, é tão injusto. E é injusto. Mas sabe qual é a minha consolação? É que eles vão para o inferno. Então, por exemplo, os palestinos vão para o inferno. Mas sabe também quem vai para o inferno? O judeu. O judeu também vai para o inferno. Sabe por que o judeu também vai para o inferno? Porque o judeu rejeitou e rejeita a Jesus Cristo, o Messias. Acho que eles falam Yeshua Meshiach. Jesus, o Messias. E a grande maioria dos judeus rejeitou a Deus, rejeitou Jesus, o Espírito Santo. Eles creem naquela ideia louca do judaísmo. Você vê os vídeos, eles cuspindo nos cristãos, confrontando os cristãos. Então o que acontece? Eu vou trazer um estudo também, um desses dias eu trago estudo, mas eu vou dizer aqui assim, judeu é castigado por causa da sua desobediência. Essa é a verdade. Então nessa guerra que está acontecendo, que foi uma coisa horrível, o que o Hamas fez foi uma coisa horrível, foi terrorismo, realmente eles têm que ser eliminados da face da terra, é verdade. Não obstante, se você buscar alguns vídeos, por exemplo, daqueles jovens judeus que estavam lá no sul de Israel, amantes da paz, se você colocar atenção em todos os vídeos, busca, você vai ver que eles colocaram uma estátua do Buda, gigantesca, para eles irem lá, passar a mão assim, fazer carinho na barriga do Buda, se prostrar diante do Buda, acender velinha diante do Buda. Judeus colocaram um ídolo dentro de Israel, mas ninguém fala a respeito. Porque a coisa que o Hamas fez foi tão bárbaro que todo mundo fica assim de boca aberta de quão bárbaro eles foram, de quanto violentos eles foram. Mas o que nós estamos vendo aqui
é na realidade a guerra do passado entre os judeus, os israelitas e os filisteus, como eu já disse em outro vídeo no passado, Hamas, palestinos, são todos filisteus, cananeus, filisteus. É a guerra milenar e trimilenar que eles batalham um contra o outro. E quantas vezes Deus não usou os inimigos do povo de Israel para castigar a Israel, e o que acontecia é que os inimigos castigavam sobremaneira, de uma maneira horrível. Aí Deus tinha que castigar quem estava castigando. Então, meu ponto aqui é o seguinte: quem não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador vai para o inferno, seja palestino ou seja judeu. E sabe o que vai acontecer com os judeus? O que vai acontecer com os judeus vai ser o seguinte: tem uma profecia, que eu vou revelar onde está depois, mas tem uma profecia que basicamente diz assim, que 2/3 dos judeus serão aniquilados. A gente viu, infelizmente, a gente viu 1.400 judeus serem assassinados. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia onde 2/3 dos judeus serão aniquilados, massacrados, acabados. Você sabia disso? Então isso que nós estamos vendo agora, e essa tensão global que nós estamos vivendo agora, é quase que insignificante. 2/3 de judeu morto, assassinado, de acordo com a profecia da Bíblia, seriam mais ou menos 6 milhões de judeus. É mais ou menos o que o Hitler matou. E a profecia não está falando do Hitler. A profecia é para uma época diferente no futuro. Então qual é o meu ponto? Sim, Cam foi amaldiçoado e os seus descendentes foram amaldiçoados. Mas eles vão para o inferno. Mas quem não aceita Jesus como Senhor e Salvador também vai para o inferno. Ok? Então, esse é o ponto. Agora, o que é interessante nessa história de Gaza, de Canaã, de Cam e de tudo isso, é que a gente sabe, como eu já disse para vocês, a gente sabe que a terra deles é a terra dos filisteus. E deixa eu abrir aqui numa passagem em Sofonias capítulo 2. Sofonias capítulo 2, do versículo 4... Sim, do versículo 4 em adiante, Sofonias 2, 4 em adiante, diz assim: porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Essa cidade chamada Asquelon, se você olhar o mapa, okay? Gaza está aqui, o Mediterrâneo está aqui, Gaza está aqui. Para o leste de Gaza tem essa cidade, que hoje vive judeu, ok? Mas antigamente vivia palestino, vivia filisteu. Então diz assim: porque Gaza será abandonada e Asquelon será deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral. E se você colocar atenção na estratégia que está sendo desenvolvida, Israel vai vir pelo norte, pelo leste e também pelo litoral. Vai ser sangrento, vai ser um banho de sangue que vai acontecer daqui nos próximos dias, semanas, talvez meses, se Israel decidir realmente entrar em Gaza. Aí diz assim: ai dos que habitam no litoral, do povo dos querititas. A palavra do Senhor será contra você. Canaã, terra de quem? Dos filisteus. Farei com que você seja destruída até que não reste um morador sequer. Então a Bíblia é muito clara em dizer que as pessoas que vivem nessa área vão ser completamente destruídas, porque esta região será completamente destruída. Uma das razões, como eu já disse, é
a maldição que Noé colocou sobre seu próprio filho por causa da seu desrespeito. Seu desrespeito foi uma coisa assim horrível. Mas o que aconteceu, se você conhece um pouquinho das histórias da escola dominical, que falava a respeito de Davi lutar contra o gigante Golias, você lembra? Ok. Gigante era gigante de verdade. Golias era o que nós genericamente chamamos Nefilim, que foi filho dos deuses caídos com as mulheres. E então nasceu o Nefilim, que eram gigantes. Agora, quem era Golias? De que povo, de que grupo de pessoas ele era? Dos filisteus. Então, quando a gente fala Nefilim, é uma maneira genérica de falar. Mas existiam várias tribos, por exemplo, Rafaim, e havia então uma outra tribo chamada Anakim. Se você falar em Josué capítulo 11, Josué capítulo 11, você vai ver o que Josué fala a respeito. Josué capítulo 11, começando no versículo 21, diz assim: Naquele tempo Josué foi e eliminou os Anaquins. E aqui está errado, os Anaquins. Essa palavra não existe. É Anakim. No original hebraico, sempre quando existe IM no final, já é plural. O singular é Anak, o plural é Anakim. Então Josué foi lá e eliminou os Anakim da região montanhosa de Hebron. E, oh my Lord, sabe o que é Hebron? Hebron era chamado Bashan. Hoje é chamado Golan Heights, que está aí na fronteira entre Israel, no norte, Israel, Líbano, Israel e Síria. Hebron foi aonde também Jesus teve a sua transfiguração. Mas sabe o que foi Hebron também? Que antigamente era chamado Bashan, quando Moisés e então Josué começaram a conquistar toda a terra. Bashan foi o monte aonde 200 deuses caídos. Se você não sabia, existem outros deuses. 200 deuses caídos, de acordo com o livro de Enoque, que Pedro e Judas usavam para escrever seus próprios livros. Então não é um mau livro. 200 deuses caídos se reuniram lá e falaram assim: vamos ter sexo com as mulheres e vamos criar uma descendência para nós mesmos. Aí o negócio explode. Okay? Um dia desses a gente fala mais a respeito. Naquele tempo Josué foi e eliminou os Anakim da região montanhosa de Hebron. Ele foi lá aonde os deuses caídos basicamente planejaram ter filhos com as mulheres e aniquilar a humanidade. Satanás estava lá. Shemihasa é o nome de Satanás nos livros antigos, quando isso aconteceu. E ele foi lá, aniquilou o Anakim. Ele matou os gigantes. Ele matou os filhos dos deuses com as mulheres. Aí então, da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel, Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Então quando você vê assim no Antigo Testamento que fala assim, Deus fala assim, mata todo mundo. Mata velho, mata filho, mata velho, mata adulto, mata jovem, mata filho, mata neto, mata bebê, mata todo mundo, mata. Não é que Deus estava matando gente. Deus ali mandava Josué, Caleb matar seres híbridos, que eram gigantes, extremamente violentos, extremamente perversos. Então todo mundo tinha que morrer. Todo mundo tinha que morrer. Um dos últimos, se não o último evento onde um gigante foi morto foi Golias.
Então, essa ideia de matar os gigantes e matar e matar e matar os gigantes e matar tudo, inclusive destruir as suas cidades, era um comando que Deus havia dado para Josué e Caleb. Agora eu vou te dizer uma coisa. Lá no norte da África tem uma pedra imensa. E em cima da pedra, na pedra é assim, flat, é terra assim, mas é uma pedra grande. Aonde está escrito assim: o ladrão Josué nos estava matando e por isso nós escapamos. A ideia que nós temos a respeito dessa pedra é que alguns desses gigantes dessa época, não Anakim, mas talvez Rafaim, mas alguns dos gigantes dessa época conseguiram escapar. E em escapar, eles escaparam pelo norte da África, foram para a Europa e da Europa vieram para as Américas. É por isso que você vai ver, se você estuda essas coisas como eu estudo, você vai ver que a história de gigantes ao redor do mundo é verdadeira. Porque eles escaparam. Eles escaparam. E eles vão voltar. E eles vão voltar. Yep. O retorno do Nefilim. Okay? Mas o que acontece aqui? Os Anakim, todos foram mortos. Mira, olha o que diz Josué 11:22. Nenhum dos Anakim sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza. Somente Gaza, Gat e Asdod permaneceram alguns. Então, houve uma divisão entre Israel e Gaza. Okay? E aí o que aconteceu? Alguns desses gigantes viviam em Gaza. Com quem? Com os filisteus. Com quem? Com os palestinos. Isso nada mais faz com que toda essa ideia dos palestinos serem inimigos de Israel e inimigos de Deus seja verdadeira. Porque eles fugiram, eles ficaram lá em Gaza, Gat e Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Então, todo mundo fala, essa terra é terra dos palestinos. Não, porque Israel conquistou. E como que Israel conquistou? Foi matando gigante. Porque esse povo era assim com os gigantes. Israel era o que se manteve puro. Esse povo era assim com os gigantes. Você começa a entender o problema? Essa guerra de Israel que nós estamos vendo não é nada mais uma guerra, é uma guerra profética, uma guerra espiritual. E mais do que nunca nós estamos vendo nestes últimos dias, porque eu creio que nós estamos nos últimos dias, nós estamos vendo este conceito, que é uma realidade, não é só um conceito, é uma verdade. Mas essa ideia de guerra espiritual sendo trazida mais que nunca para onde nós estamos, para onde nós vivemos. E no final das contas, o que a gente vai ver é que é o sangue humano que vai rolar. Entendeu? Então o que acontece? A questão aqui é muito simples. O povo palestino, sim, vivia naquela terra. Eles foram conquistados e expulsos, porque eles eram inimigos de Israel e de Deus. Porque eles eram inimigos de Israel e de Deus? Porque eles foram amaldiçoados pelo pecado do seu próprio pai. E não somente isso, eles se uniram aos filhos dos deuses caídos, o Nefilim, que nesse caso aqui é o Anakim. Eu não tenho dúvida que muitos dos palestinos, e Hamas especificamente, sejam descendentes desses Anakim, desses gigantes que viveram em Gaza. Eu não tenho dúvida. Porque um dos aspectos dos descendentes dos deuses caídos e então descendentes dos gigantes é que eles eram homens de grande violência. Grande violência. Então, o que nós estamos vendo, meus irmãos, minhas irmãs, é a profecia se cumprindo. E Deus falando em Sofonias, em Amós,
Amós, vamos lá em Amós. Amós capítulo 1, versículo de 6 a 8. O castigo diz assim: assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levarão em cativeiro todo um povo. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Que engraçado, né? Porque 2 semanas atrás os palestinos foram lá e levaram cativeiros 210 pessoas, como a representação de um povo. Por isso, porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Israel vai ganhar esta guerra. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, porque a palavra de Deus diz: os palestinos serão aniquilados pela mão de Deus, do nosso Deus. Estamos presenciando a guerra espiritual no território humano. Nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Santo Espírito para selar-nos em salvação em Cristo Jesus, que um dia vai voltar, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele vai aniquilar todos os seus inimigos. Glória seja dada ao nome de Deus. Se você não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é inimigo de Deus e você será aniquilado. Mas isso não precisa acontecer. Hoje mesmo você pode ir a Deus e dizer: Senhor, agora eu entendo. Perdoa os meus pecados. Eu te rejeitei até agora. Mas hoje eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como um sacrifício que foi substituto. Ele pagou o preço que eu deveria pagar. Eu aceito. Eu aceito a Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Ó Deus, eu escuto o teu chamado, eu venho aos teus pés, humildemente me prostro diante do teu trono, porque eu não quero ser seu inimigo. Eu quero desde agora, em nome de Jesus, ser chamado teu filho. Que Deus possa abençoar a você, que você possa continuar comigo aqui, estudando a Bíblia, sem filtros, sem filtros. E no próximo vídeo nós estudaremos uma outra palavra que vai identificar quem é este inimigo que hoje Israel luta especificamente, ainda mais do que nós fizemos hoje. Que Deus te abençoe. Love and peace, paz e amor. E nós nos vemos no outro vídeo. Pastor Sérgio Bento, PS 82, português.